que poderiam ser investidos em 7, 8 quilômetros de asfalto por mês. E eu estou falando que esse custo de R$1 milhão por quilômetro de asfalto é asfalto muito bem feito, com base, com subbase, com meio-fio, com sarjeta, com capeamento de aproximadamente 12 centímetros e não essa tintazinha que passa aí em período eleitoral. Então, Imperatriz está sofrendo muito por causa dessa gestão errada. Essa gestão errada. E é preciso ter coragem para falar e enfrentar esse problema de frente, com toda a coragem. A diferença é que no inverno os buracos estão cheios de água. E no verão estão secos, mas os buracos permanecem. Permanecem, né? E o que a gente vê? Chega período eleitoral, começa aquela obra eleitoreira. Começa a ludibriar novamente o povo, começa a pintar com aquela tinta preta que talvez até chamem de asfalto, mas não é para ludibriar. Olha o que aconteceu, por exemplo, no Jardim Tropical. Foi feito uma pavimentação lá em 2020, 4, 5 meses antes da eleição. Não resistiu à primeira chuva. Aquilo é dinheiro seu, é do contribuinte, que está sendo jogado fora para projetar uma máquina eleitoreira. E isso nós não podemos aceitar de novo, não podemos cair nesse golpe novamente. Presta atenção, Imperatriz. Presta atenção que novamente pode você vê muitos recursos sendo aplicados de forma errada apenas para enganar, para dizer que o governo está fazendo um trabalho bem feito. E não está. Nilson, quando fala assim de administração, a gente entende que tem que ter os 4 pilares: planejamento, né, organização, direção e controle. Se um desses não existir, não existe administração. Então o que existe em Imperatriz é uma falta de administração mesmo. Porque não tem planejamento, não tem organização, não tem direção, não tem controle, não é administração. Isso, por isso que a gente desenhou um plano de governo em que ele só inverte essa lógica da administração, né? Tem como base vamos imaginar que para uma gestão eficiente, eu tenho comparado que a Imperatriz precisa de uma mesa, certo? E uma mesa é formada geralmente pelos 4 pilares, por 4 pés e um tampo, né? Então você imagina que tudo que a gente vai fazer na vida precisa necessariamente começar por uma mesa. Se é um jantar, onde vai começar um relacionamento com uma pessoa, se é de negócios, se é uma reunião, se é uma entrevista, é preciso ter uma mesa. Para fazer sua refeição, é preciso uma mesa. Hoje, Imperatriz não tem essa mesa. É tudo discutido caminhando, sem orientação, sem rumo, né? E o que eu vejo é que a gente precisa de uma mesa que tenha nesse pilar a estratégia, o relacionamento com os poderes de Imperatriz, que isso é fundamental, com todos os poderes de Imperatriz, com os deputados estaduais que nós temos, com os federais, com o governo do estado, com o presidente da república, com os vereadores. Nós precisamos ter o outro pilar, que é o respeito ao cidadão. Num outro pilar nós precisamos ter tecnologia, porque não dá para fazer gestão hoje sem tecnologia. O que nós estamos fazendo aqui hoje é com tecnologia, coisa que a gente não imaginava há 15 a 20 anos atrás, fazer uma entrevista desse nível sem esses aparatos tecnológicos. Então a gente precisa colocar tecnologia na mão do cidadão para ele ter serviços de qualidade, para perder menos tempo, como acontece hoje. E esse tampo de vidro, que a gente vai dizer que é a transparência. Nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter uma coisa que eu estou trabalhando muito para que Imperatriz seja a primeira cidade a ter compliance. Quando eu falo esse nome, as pessoas até se assustam. Quem não é do ramo de gestão, que não conhece, ele assusta quando que esse cara está falando de compliance. O compliance é o formato que as grandes empresas usam para ter o controle total, absoluto daquilo que acontece em suas empresas. Eu vou dar um exemplo aqui, como o João Claudinho. Como que ele conseguia controlar mais de 20 mil funcionários, mais de 300 empresas, em mais de 200 cidades? Ele é um Deus que está onipotente, presente, olhando tudo? Não, existem empresas, ferramentas que são utilizadas para isso, para garantir o controle absoluto.
que são empresas de compliance, de auditoria fiscal e financeira. Esse formato existe em todas as grandes empresas. Eu vou dar um exemplo. Como que a pessoa que talvez não entenda um mínimo de gestão, ela pode entender o que é isso? Olha só, o João Claudino, que infelizmente faleceu, eu creio que em 2020 de Covid, administrou o Grupo Paraíba por mais de 60 anos e ninguém conseguia roubar nada dele, nem cliente, nem funcionário. E uma senhora, por exemplo, pode ser exemplar no que é o compliance. Compliance, ele tem formatos de operação padrão, de gestão, que fazem com que uma simples camiseta tenha o controle de ser vendida corretamente. Então uma senhora chega no Armazém Paraíba, até hoje o procedimento é igual. Chega no vendedor, ela não dá o dinheiro para o vendedor e sai com a camiseta embaixo do braço. Ela recebe só um ticket dizendo que aquela camiseta amarela é o que ela vai levar. E ela pega aquele ticket, vai no caixa, quando o dinheiro entra no caixa é gerado um novo ticket que ela não vai lá no vendedor pegar a camiseta, ela vai em outro departamento, ela vai lá na expedição, né, no balcão, e pega com outra pessoa. Então esse procedimento já envolveu 4 setores: depósito, vendedor, caixa e expedição. Quando termina o dia, pode prestar atenção, não acabou o trabalho, fechou as portas da loja, aí entra o time de auditoria, que com equipamentos começa a bipar. Ele vai escaneando todos os produtos e vê o que está faltando e se o dinheiro entrou no caixa ou não. No outro dia, isso já é informado para a gerência da empresa e para a presidência da empresa. Então, às vezes, um gerente, por exemplo, um presidente de um grupo como o Atacadão, que é uma empresa que tem em todo o Brasil, o cara que é dono do Atacadão, ele sabe o que realmente está faltando dentro daquela loja em pouco tempo. E aí abre procedimento para descobrir como que aquilo sumiu e tem que aparecer o responsável ou o dinheiro, certo? Agora, um empresário como esse, que administra 20 mil funcionários, tem o controle de tudo. E como é que nós, povo de Imperatriz, com 270 mil habitantes, não conseguimos controlar a ação de um prefeito? Alguma coisa está errada. E como a gente pode fazer isso? Eu estou propondo que Imperatriz tenha esse sistema para que cada cidadão de Imperatriz possa ser um fiscal daquilo que realmente é dele. E o prefeito tem que entender que ele não é melhor do que ninguém, ele não é o dono da situação, ele é um empregado do povo, ele é um funcionário público, assim como um professor, um guarda municipal. Ele tem que entender isso para que deixe bem às claras essa forma de administração. E aí sim, o cidadão vai saber por que está faltando asfalto na rua dele, por que está faltando merenda na escola do filho dele, por que está faltando medicamento ou instrumentos cirúrgicos. Então, essa é uma forma que nós estamos propondo para que Imperatriz seja exemplo de gestão com o formato copiado, vamos dizer assim, das grandes empresas. Agora você falou, vamos agora ao intervalo? Vamos agora ao intervalo comercial, já que a gente volta com a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo município de Imperatriz, Nilson Takashi. Deu 10 minutos? Deu mais. Deu mais. Deu mais, né? Você não pode não tempo? 20, mas pode ir, que dá mais 40. Porque você pode ir falando, ó, tá faltando 1 minuto, eu me toco aqui e corto antes, entendeu? Para não ficar... Não dá para ligar separado, não? Tá? Porque tá... celular. Estamos de volta aqui na 5ª temporada do programa Stand-by. Oferecimento FETEV, Faculdade El Shaddai de Teologia, Açaí Tintas, Extinbras, Extintores do Brasil Limitada, Sentir-se Bem é um Prazer, Amor ao Cubo e Bolo Meucaseiro.itz. Agora há pouco nós tivemos os esclarecimentos do Nilson Takashi a respeito de gestão e ele tocou um assunto importante que é a tecnologia. É preciso que haja uma maior valorização quanto à inteligência artificial? Sim, sim, a inteligência artificial é uma ferramenta que precisa ser instalada urgentemente. Agora, quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos que ter toda uma base de dados, de informação, coisa que ainda
não temos a Imperatriz, e são pouquíssimas cidades que têm esse formato, né? Então a gente precisa construir isso urgentemente, porque a revolução 5G que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro não vai servir para nada se não levar qualidade de vida para o cidadão. E isso não acontece hoje também, Imperatriz. Eu fico extremamente aborrecido, mesmo que eu não precise de serviço da saúde pública, mas a gente se compadece dos nossos irmãos e do sofrimento de várias pessoas que ficam madrugadas inteiras na rua, na calçada, esperando uma marcação de uma consulta. Isso é um absurdo, não pode mais acontecer. Isso pode ser feito tranquilamente pelo aplicativo. Agora, como é que isso precisa acontecer? A Secretaria de Saúde também tem que ter essas informações. Se nós contratamos os profissionais para trabalhar para a prefeitura, se temos um maquinário disposto para fazer exame e sabemos a quantidade de operações que tem disponibilizado para o município, por que eu não coloco tudo isso no aplicativo? Para que na palma da mão o cidadão consiga, dentro de casa, no conforto de casa, marcar ali uma consulta, um exame, uma cirurgia, saber exatamente quais os medicamentos foram comprados e por qual preço foi pago e onde está esse medicamento, para quem que foi entregue. Por que não tem até hoje o cartão SUS digitalizado com as informações das pessoas? Se tem diabetes, se tem intolerância a algum medicamento, intolerância a glúten ou algum outro alimento, se ele tem predisposição genética a alguma doença, e por que nesse cartão SUS não tem a digital ou o reconhecimento facial dele e o contato das pessoas que moram na mesma casa que ele? Imagine se tem todas as informações no cartão SUS digital, no celular da pessoa. Se ele é acometido, por exemplo, por um AVC, ou por um infarto, ou por um acidente, e não está disponível o celular dele, nem a